Bom dia a todos, no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos dê um ótimo dia, que a Sua palavra possa trazer cura, alegria, gozo, libertação. Bem, meus amados e preciosos irmãos, nós queremos falar algo nesta manhã, mas antes quero dar uma pequena nota a respeito do que vamos falar. Eu gostaria que vocês compreendessem que isso não é em defesa própria, é para ajudar as pessoas, quem escreve, quem fala a nosso respeito. Seria muito difícil para mim advogar em causa própria, eu nunca faria tal coisa. Mas o amor nos impulsiona a ajudar as pessoas, quem sabe possa haver um arrependimento. Compreende? Então a gente comenta, fala, mas é para que, se a pessoa ouvir, ele possa se arrepender daquilo. E outros também, que às vezes possa praticar tal coisa, induzido por outros, não tendo conhecimento real das coisas, mas porque ouve de alguém e acredita que aquela pessoa está dizendo uma verdade e sai esparramando como se aquilo fosse verdade. Então deve-se ter muito cuidado daquilo que se ouve a respeito de outras pessoas. Vejam bem que é um alerta, uma instrução, não é? Êxodo capítulo 20, o 9º mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então por quê? É um mandamento do Senhor. É uma ordem. E às vezes as pessoas ouvem de outros e acreditam que aquela pessoa está falando uma verdade e ele se acha então na liberdade de dizer aquilo, sendo que ele não tem conhecimento se aquilo é real ou não é real. Então ele está esparramando, espalhando algo que não é real a respeito de outros. Isso acontece muito. Então, portanto, quando a gente vai dizer algo a respeito de alguém, se te cabe fazer aquilo, né? Porque às vezes nem cabe a gente falar a respeito daquele assunto. Que muitas vezes você não teve que combater a pessoa em si, mas o ato que a pessoa está praticando. Que às vezes a pessoa pratica algo e aquilo que ele praticou está errado. E pode até ser uma pessoa que, se for alertada, né, ela vai buscar correção e não vai persistir no erro. Porque a questão não está em errar, é em persistir naquilo que é errado, como também é a perseverança na coisa. Não está em você dizer que segue a Cristo, obedece a Cristo. Está na perseverança, porque Jesus diz: o que perseverar até o fim será salvo. Então, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, diz o hino. Muitos começam, poucos terminam. Novamente chamo a atenção para a jornada no deserto. Quantos saíram do Egito? Daquela geração de 20 anos para cima, quantos entraram na terra prometida? 2, Josué e Caleb. Então, portanto, meus irmãos, às vezes a pessoa começa com uma boa intenção, mas não persevera naquilo que é correto. E também, às vezes, a pessoa começa a dar créditos a algo que não é real, mas não persevera. Ela retrocede, fala. Então, por isso é que a gente traz o alerta, não para condenar a pessoa, de forma alguma. Quem condena a própria pessoa, ela é a si mesma, que cada um dará conta diante de Deus das suas próprias ações. Ninguém vai dar conta diante de Deus das minhas palavras e das minhas ações, só eu mesmo. E assim não darei conta das suas palavras perante Deus. Então, tome-se como um ensinamento sobre um alerta, que às vezes a gente é induzido a dizer algo de uma pessoa por um lapso, não que a gente seja ruim,
mas ouviu, e aquela pessoa que nos falou parece ser uma pessoa do bem, né? E às vezes até é, mas está induzida por um espírito de mentira, de enganar, de fraudar a verdade. Então vocês veem isso muito, falando aquilo que é falso. E tem-se muito isso entre aqueles que se dizem cristãos e, na verdade, não é uma verdade, é uma mentira. Jesus diz em João, capítulo 8, no verso 44, que o diabo é o pai da mentira. Você pode ler, eu vou ler aqui. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vossos pais. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, o que acontece? Ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, às vezes a pessoa está sendo usado por um espírito errado do diabo, usado por Satanás, um espírito de mentira, como foram aqueles profetas de Acabe, aqueles 400 profetas, um espírito de mentira que Deus permitiu entrar naqueles profetas para levar Acabe à morte. Agora, cuidado para você não estar sendo levado à morte por um espírito de mentira que está em você. Analise primeiro os fatos, veja se aquilo tem fundamento. Compreendido? Porque quando o diabo profere mentira, ele está falando do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então não devemos conscientemente mentir, e nem inconsciente. Inconsciente, você tem uma válvula de escape. Está errado? Continua sendo errado. Mas você tem uma válvula de escape. Porque Pilatos estava diante da verdade e perguntou o que é a verdade. E diante dela. Então, às vezes, nós estamos diante de um quadro e nós não queremos aceitar aquele quadro. Porque já fomos induzidos por alguém de que tal pessoa é assim, daquela forma que ele está dizendo, e é uma coisa que não é verdade. A primeira coisa, nós já falamos aqui, que quando você fica sabendo de algo, de uma pessoa, primeira pessoa que você deve comentar é com a pessoa de quem alguém disse: olha, meu irmão, alguém está dizendo aqui que você fez isto e aquilo. Deixa a pessoa responder para você, aquele que é acusado. Aí você vai, mas as pessoas mentem. Bom, aí então ele carrega sobre si a mentira dele. Aí você não é que vai carregar. Se ele disser que ele fez e disser que não, muitos permanecem calados, né? Nós já vimos aí, não pode falar, escolhe ficar em silêncio. Mas isso não quer dizer que ele não fez também. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, Paulo diz assim, deixa eu ler também o verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Uma coisa entrelaçada à outra, o amor da verdade para se salvarem. Você realmente quer a verdade na sua vida? Ou você quer algo que pensa que é a verdade? Porque tudo que é contrário à Bíblia de Deus, a palavra de Deus, você deve considerar como mentira. Apocalipse 22 diz: quem acrescentar, será acrescentada às suas pragas. Quer dizer, acrescentou, não está correto com a Bíblia, ele acrescentou, ele aumentou. Se ele aumentou, ele está sujeito agora às pragas aumentadas que virão sobre ele. Se ele tirou alguma coisa, a sua parte do livro da árvore da vida será tirada. Vejam bem, então você tem que ter um absoluto, que é a Bíblia Sagrada. Não o que alguém acrescentou, não o que alguém tirou.
Porque você pode estar se mergulhando num mar de mentiras. Porque você vai perder o amor da verdade para se salvar. E quando a pessoa perde o amor, Jesus diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará amor, fé na terra, porque a iniquidade aumentará e o amor de quase todos se esfriará. Então, vejam bem, e no verso 11, é uma coisa a se pensar, meus irmãos. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quem que enviará esta operação do erro? Quem que enviou a operação do erro naqueles 400 profetas de Acabe para induzi-lo a ir à guerra para que lá morresse? Um espírito de mentira vindo da parte do Senhor. Ele permitiu que aquele espírito entrasse naqueles homens bons. Eram até homens bons, estavam ali profetizando para o rei Acabe, mas eles estavam contra as Escrituras. Tudo que for contra as Escrituras é algo errado que a pessoa adquiriu. Então eles estão sujeitos a esse espírito da mentira, para enganarem, para trapacearem, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Nós não podemos ficar como que pessoas tão inocentes, tão ingênuas, não. Tem que ser firme com a verdade, porque estão sujeitos a essa operação do erro. Um espírito que Deus lhes enviará a operação do erro para crerem numa mentira. Então, quando alguém... E por que essas coisas? Porque o mentiroso, meu irmão, o mentiroso é aquele que persiste na mentira, persevera na mentira. Porque a pessoa pode dizer uma verdade aqui e não perseverar na verdade. E depois, já na frente, ele entrar por outro caminho. Mas a pessoa também pode afirmar uma mentira aqui, se arrepender e deixar de lado aquele caminho da mentira. Mas aquele que persevera na mentira, ao lugar dele. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos. Então aí ele se torna não uma pessoa que falou uma mentira, mas um mentiroso, um contumaz. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, aí as Escrituras. Bom, o fato é este que eu quero narrar. Alguém postou e veio à minha mão a respeito, ele não cita meu nome nem o nome do outro pastor. Diz simplesmente, tem 2 pastorzinhos que saíram de Goiânia, também Trindade, desmoralizando o profeta. Bom, primeiramente, eu quero dizer que um profeta, ele não é desmoralizado por ninguém. Quem desmoraliza a própria pessoa são suas palavras. Não é ninguém que desmoraliza. O que prova que uma pessoa é verdadeira? Quando o que ele fala, um profeta é verdadeiro, aquilo que ele fala se cumpre. Não sou eu. São os fatos. Contra os fatos não tem argumento. Agora, as pessoas às vezes persistem em querer dizer uma coisa que aquilo não existe. Por exemplo, as profecias que são ditas por alguém. O que vai moralizar aquela pessoa? O que vai desmoralizar? São suas palavras. Se ela vem e profetiza, fala em nome do Senhor e aquilo não se cumpre, a própria Bíblia diz que você não deve dar crédito àquilo. Não é um pastor, não é um outro irmão, não sou eu. Não, é a Bíblia quem diz. Então é a Bíblia que está desmoralizando a pessoa. Quer dizer, não sou eu. Eu não tenho essa intenção de desmoralizar ninguém.
Cada um será julgado segundo as suas obras que fez neste corpo. Então, se a pessoa vem e fala em nome do Senhor e aquilo não se cumpre, automaticamente, quem que desmoralizou a pessoa? É um outro? Não, ele próprio. Então já fica um engano aí. E aí vem a parte mais que se refere automaticamente. Mas estão extorquindo seus seguidores, querendo cobrar R$8.000 por mês por uma assistência mensal em São Paulo. Bom, primeiramente isso aí eu vou dizer a meu respeito, eu nunca peguei R$1. Eu tenho por prazer fazer esta visita acompanhando o outro irmão, que eu não vou citar o nome, você deve conhecer. Nós íamos a São Paulo com alegria, satisfação, com gozo, porque amo os meus irmãos. E se fomos convidados a ir, se eu fui convidado a estar presente, eu agradeço a Deus e quem me convidou. E fiz tudo no maior apreço, com alegria, com satisfação, sem nenhum desejo de ganhar. Nada. Não. Deus me livrou deste laço da serpente. Ser ganancioso. Ser ganancioso. Deus me livrou disso. Dou graças a Deus por isso. Ele tem me abençoado. Então vejam bem, você diz tal coisa, posta tal coisa, então nós já falamos o que deveríamos falar, lemos a Bíblia para você. Então não é verdade. Como você vai consertar isto? Você arruma um jeito, se quiser consertar, se não, continue persistente naquilo que é em verdade. Deus abençoe a todos os meus irmãos e tenhamos cuidado com aquilo que estamos fazendo. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam.